O Você, casamento o que foi fez com marcado minhas para as alianças? 11, Querida, mas calma, o às que está 7h30 acontecendo? da manhã a fazenda já parecia acordada há horas. Você, O sol o do que fez com interior minhas vinha sem alianças? pedir Querida, licença, calma, o que está acontecendo? atravessando frestas, batendo no piso frio, acendendo partículas de poeira no ar como se cada grão tivesse pressa de ser visto. Na entrada principal, os carros dos fornecedores chegavam em fila, levantando um rastro de terra fina que se assentava devagar sobre as folhas das árvores, sobre as pedras do caminho, sobre a elegância artificial de um dia que pretendia parecer perfeito. A fazenda Boa Espera ficava distante o suficiente da cidade para que o silêncio ainda existisse ali. Por fora, era o tipo de lugar que se fotografava com facilidade. Casa grande branca, varanda de madeira escura, jardins aparados com precisão, um lago pequeno refletindo o céu como espelho. Por dentro, havia o cheiro de flores recém-cortadas, de tecido novo, de perfume caro demais, e também aquele outro cheiro que ninguém comenta, mas todo mundo sente, o cheiro de dinheiro tentando comprar paz. No salão principal, cadeiras alinhadas com laços claros, passadeira de pétalas, lustres acesos mesmo de dia. Uma equipe de assessoria andava com pranchetas e fones no ouvido, falando baixo e rápido, como se a pressa fosse um tipo de oração. E, no meio de tudo isso, uma pessoa se movia como quem não pode errar. Helena Ferreira chegou antes de todo mundo, não porque alguém pediu, mas porque ela aprendeu cedo que, se você depende do trabalho, não dá para depender de horário alheio. Chegou com o cabelo preso de forma simples, uma bolsa de pano no ombro, e o olhar de quem enxerga as coisas que os outros não enxergam. Ela carregava caixas de arranjos florais, enquanto subia a escada de serviço, já tinha notado um risco de cera no piso do corredor, um copo esquecido em cima de uma mesa e uma mancha pequena de café numa toalha de linho que custava mais do que a geladeira da casa da mãe dela. Helena tinha 29 anos e um jeito quieto de existir que muita gente confundia com submissão. Não era. Era prudência. Era observação. Quem aprende a sobreviver em silêncio aprende também a ouvir o que não é dito, a perceber o que não é mostrado, a entender o peso de um olhar antes que ele vire palavra. Ela passou pelo salão principal sem se encantar. Não porque fosse amarga, mas porque sabia, com uma clareza que não se discute, que aquele mundo não era dela. E não era inveja. Era apenas consciência. No corredor lateral, perto da sala de preparação da noiva, a movimentação era menor. Ali, o ar era mais fresco por causa do ar-condicionado forte, e o cheiro de laque misturado com perfume criava uma espécie de neblina invisível. Helena foi checar os últimos detalhes, conferindo uma lista que a assessora-chefe tinha deixado presa na parede. Véu, buquê, alianças, kit de costura, maquiagem reserva, documentos. E foi quando ela ouviu uma voz. Não era um grito. Era pior. Era aquela voz que não precisa levantar o volume porque carrega autoridade suficiente para ferir em tom normal. Eu pedi branco. Isso aqui não é branco. Isso aqui é um marfim indecente. Você consegue entender a diferença ou eu tenho que desenhar? A frase veio do fim do corredor e Helena parou sem perceber. Não por curiosidade. Por instinto. Por reconhecer o tipo de humilhação que se espalha pelo ar como fumaça. Larissa Montenegro estava de frente para duas meninas pequenas que tentavam se manter firmes como se tivessem ensaiado coragem no espelho. As crianças, gêmeas de 9 anos, usavam vestidos claros e carregavam cestas de pétalas. O rosto delas tinha a expressão de quem não entende porque está sendo punida, mas já entendeu que, ali, chorar não adianta. Uma delas apertava os dedos com força, como se segurar a própria mão fosse a única forma de não se desmontar. Larissa era bonita daquele jeito que parece pensado em laboratório. Cabelos escuros caindo em ondas calculadas, pele impecável, maquiagem pronta cedo demais, sorriso capaz de aparecer e desaparecer como se fosse acionado por botão. Vestia um robe claro que parecia caro até no tecido, e falava com uma calma venenosa. Vocês derrubaram pétalas de novo. Já viram como isso fica feio? É só fazer a coisa direito. Vocês são crianças ou são o quê? As duas se entreolharam e não responderam. Crianças respondem quando se sentem seguras. Quando não se sentem, elas aprendem a ficar pequenas. Helena deu meio passo à frente e parou. Porque, no fundo do corredor, alguém observava. Davi Vilar estava encostado numa coluna, de terno cinza escuro, braços cruzados, rosto parado como pedra. Ele tinha 40 e poucos anos, uma presença que ocupava o espaço sem esforço, e um olhar que não era de surpresa, nem de indignação. Era de avaliação. Como se estivesse assistindo a um experimento e esperando o resultado confirmar algo que já suspeitava. Davi era o tipo de homem que não precisava se apresentar. A fazenda era dele.
A empresa era dele. A reputação era dele. Desde a morte da esposa, 3 anos antes, ele tinha se tornado uma figura ainda mais fechada. Diziam que era frio. Diziam que não sentia. Mas Helena, olhando de longe, percebeu outra coisa. Não era frieza. Era contenção. Larissa não percebeu Davi ali. Continuou falando. A ponta do dedo apontando para as meninas como quem aponta para erro num relatório. E as gêmeas ficaram paradas, aprendendo mais uma vez que aquele corredor bonito não era lugar de infância. Helena olhou para as meninas, depois para Davi, depois voltou para as meninas. E, por um segundo, o mundo todo pareceu suspenso num silêncio estranho, como se alguém tivesse prendido a respiração. Foi ali que Helena entendeu uma coisa sem ter certeza de como entendeu. Aquele homem não tinha chegado cedo por acaso. Ele estava testando. E a forma como ele assistia ao que acontecia dizia que ele esperava ver o pior. Talvez para justificar o que já tinha decidido. Talvez para proteger o que ainda achava que podia proteger. Helena voltou ao trabalho com as mãos firmes, mas por dentro algo tinha mudado de lugar. Não era pena apenas. Era um tipo de incômodo que não aceita ser ignorado. Ela tinha aprendido, desde menina, que injustiça tem cheiro. E o cheiro estava forte naquela fazenda. O relógio marcou 8h20 quando a primeira discussão entre fornecedores aconteceu na área externa. Uma florista reclamava do caminhão atrasado. Um fotógrafo exigia luz natural em determinado ângulo. Uma assessora tentava controlar tudo com um sorriso falso e um papel na mão. Helena passava por eles como quem atravessa uma tempestade sem se molhar, fazendo o que precisava ser feito, recolhendo o que caía, arrumando o que saía do lugar, segurando as pontas invisíveis de um evento que só funcionava porque gente como ela existia. E, ainda assim, era como se algo continuasse chamando do fundo da casa. Mais tarde, quando foi buscar uma tesoura na sala de preparação da noiva, Helena abriu uma gaveta sem querer. Só precisava do objeto e de nada mais. Mas o papel estava ali, dobrado de forma apressada, com um selo discreto de cartório no canto. Ela não devia olhar. E não olhou direito. Mas viu o suficiente para sentir o estômago apertar. O cabeçalho tinha palavras que, mesmo para quem não vive no mundo dos ricos, soavam perigosas. Cláusula, administração, bens, tutela. Helena fechou a gaveta com cuidado, pegou a tesoura e saiu. O coração batia um pouco diferente. Não era medo apenas. Era aquela sensação de que, quando um papel desse tipo aparece num lugar errado, ele nunca está ali por acaso. No corredor, as gêmeas passaram por ela correndo, apressadas, o rosto tenso. Uma delas esbarrou no vestido e pediu desculpa sem olhar. Helena teve vontade de chamar, de perguntar se estavam bem. Não chamou. Ainda não. A prudência segurou a mão dela como uma coleira antiga. Mas, no fundo, ela sabia. Aquele casamento não era só sobre flores e música e promessas. Era sobre poder. E, quando o poder entra numa sala, alguém sempre paga. O sol subiu mais um pouco. O calor apertou lá fora. E dentro da casa, onde tudo cheirava a rosas e tecido novo, a verdade começava a se organizar em silêncio, como se estivesse esperando o momento certo para aparecer. Davi Vilar caminhou pelo corredor lateral com passos lentos e firmes. Parou diante da porta fechada da sala de preparação e ficou ali por 2 segundos. Não abriu. Não entrou. Apenas encostou a mão na maçaneta como quem testa a temperatura de uma febre. Ele tinha chegado cedo para testar Larissa. Mas a fazenda inteira parecia pronta para testar ele também. E Helena, sem querer, estava no meio disso. Helena sempre acreditou que as pessoas revelam quem são nos pequenos intervalos entre uma atenção e outra. Não nos grandes discursos, nem nos momentos preparados para fotografia, mas nos segundos em que acham que ninguém está olhando. Foi assim que ela aprendeu a sobreviver desde cedo, observando adultos cansados, vizinhos preocupados, clientes impacientes nos trabalhos que teve antes de chegar aos eventos. O mundo, para ela, sempre falou mais nas pausas do que nas palavras. Naquela manhã, enquanto o movimento da fazenda aumentava, ela sentia que algo ali funcionava exatamente desse jeito. Tudo parecia organizado demais, bonito demais, ensaiado demais. E quanto mais perfeito o cenário, mais evidente ficava o desconforto invisível que corria por baixo. Helena nasceu numa casa pequena na periferia de Uberlândia, filha única de uma costureira que media o tempo pelo barulho constante da máquina Singer. Cresceu ouvindo o som ritmado da agulha atravessando o tecido enquanto a mãe repetia que dignidade não vinha do dinheiro, vinha do jeito como a gente atravessa as dificuldades sem perder a própria essência.
O pai tinha ido embora cedo, sem briga, sem despedida, apenas desaparecendo como algumas pessoas fazem quando a responsabilidade pesa mais do que o afeto. Ela aprendeu rápido a não esperar explicações. Na escola era quieta, não por falta de opinião, mas porque percebeu cedo que falar demais não mudava quase nada. O que mudava era prestar atenção. Saber quando ajudar, quando recuar, quando permanecer firme. Aos 23 anos, acreditou que tinha encontrado estabilidade ao aceitar um emprego administrativo e um noivado que parecia seguro. Descobriu 2 anos depois que segurança pode ser apenas acomodação disfarçada. Quando a mãe adoeceu e as contas começaram a crescer, o noivo foi desaparecendo devagar até sumir completamente, deixando apenas promessas vazias e silêncio. Helena não teve tempo para tristeza longa. Vendeu o que podia, trocou de área e começou a trabalhar em eventos. Casamentos, aniversários, formaturas. Aprendeu a montar arranjos, esconder manchas, sorrir para desconhecidos e desaparecer quando o trabalho terminava. Aprendeu principalmente que gente rica também tem medo, só que disfarça melhor. Na fazenda Boa Espera, enquanto ajustava as flores do corredor principal, ela percebeu novamente as gêmeas sentadas próximas à escada lateral. Desta vez estavam em silêncio, dividindo um pacote de biscoitos escondido, olhando para os lados como se aquilo fosse proibido. Helena diminuiu o passo. Vocês já tomaram café? Perguntou em voz baixa. As duas se entreolharam antes de responder. A mais alta assentiu rápido demais. A outra demorou um segundo antes de repetir o gesto, como se confirmasse uma mentira combinada. Helena não insistiu. Apenas colocou discretamente 2 maçãs sobre o banco ao lado delas, fingindo ajustar o arranjo da mesa. Às vezes o dia fica longo demais sem comida, disse, como quem comenta o clima. Ela seguiu andando sem esperar agradecimento. Alguns gestos funcionam melhor quando não exigem resposta. Do outro lado do salão, Davi observava novamente. Não diretamente. Nunca diretamente. Seu olhar passava pelas pessoas como quem calcula distâncias invisíveis. Desde que ficara viúvo, ele havia desenvolvido o hábito de observar antes de agir. Era um mecanismo de defesa, embora ele nunca tivesse chamado assim. A morte de Clara tinha sido rápida demais para permitir despedidas organizadas. Um diagnóstico tardio, poucos meses de tratamento e depois o silêncio absoluto que fica quando alguém essencial desaparece. As filhas tinham sido o único ponto fixo depois disso. E proteger aquelas meninas se tornará menos uma escolha e mais uma obrigação moral que ele carregava como promessa silenciosa. Quando conheceu Larissa, acreditou por algum tempo que talvez fosse possível reconstruir alguma normalidade. Ela era gentil em público, atenciosa com convidados, perfeitamente adaptada ao ambiente social que o cercava. Mas pequenos detalhes começaram a incomodar. Perguntas sobre contas, curiosidade excessiva sobre documentos, comentários sutis sobre disciplina das meninas. Nada grande o suficiente para acusar. Apenas pequenas rachaduras. E foi por isso que ele criou o teste. Queria observar quem ela seria quando acreditasse ter controle total da situação. Transferiu discretamente parte das responsabilidades financeiras do casamento para o nome dela, usando justificativas burocráticas convincentes. Queria ver como reagiria diante de contas reais, decisões reais, limites reais. O que ele não esperava era perceber outra coisa surgindo no processo. Enquanto caminhava pelo jardim, viu Helena ajudando uma das meninas a amarrar o cadarço do sapato. Não havia plateia. Não havia necessidade de gentileza. Era um gesto automático, quase invisível. A menina sorriu pela primeira vez naquela manhã, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Davi parou por um segundo mais do que deveria. Havia algo naquele contraste que o incomodava. De um lado, perfeição ensaiada. Do outro, cuidado espontâneo. O gerente do evento aproximou-se trazendo uma pasta grossa. Senhor Davi, as confirmações finais. Algumas cobranças ainda aguardam validação. Ele assentiu e abriu rapidamente os documentos. Os valores eram altos, mas esperados. O detalhe estava nas tentativas de acesso registradas ao fundo financeiro das meninas. Pequenas tentativas, bloqueadas automaticamente pelo sistema jurídico criado anos antes por Clara. Ele fechou a pasta devagar. A suspeita deixava de ser sensação e começava a ganhar forma. No interior da casa, Larissa conversava ao telefone perto da varanda, acreditando estar sozinha. O sorriso que usava diante dos convidados não estava ali. A voz era baixa, impaciente. Eu preciso que isso seja resolvido antes da assinatura. Não, depois fica mais difícil. Sim,
ele confia em mim. Helena passou pelo corredor nesse momento e reduziu o passo sem querer. Não ouviu tudo, apenas fragmentos suficientes para sentir novamente aquele aperto no peito. Seguiu andando. Não era da sua conta. Repetiu isso mentalmente 2 vezes. Mesmo assim, algo dentro dela começou a organizar peças que ainda não sabia nomear. A tarde avançou e o ensaio geral começou. Música suave, posicionamento dos padrinhos, ajustes de última hora. As gêmeas caminharam pelo corredor de pétalas sob orientação rígida de Larissa, que corrigia cada movimento com precisão excessiva. Postura dizia. Sorriso discreto. Nada de correr. As meninas obedeciam como pequenas funcionárias tentando não errar. Helena observava de longe quando percebeu Davi novamente parado ao fundo, os braços cruzados, o olhar pesado. Pela primeira vez, ela teve a sensação de que ele não estava apenas testando alguém. Ele parecia estar esperando autorização interna para aceitar uma verdade difícil. O sol começou a baixar, tingindo o lago de laranja. A fazenda ganhou aquela luz bonita que fotógrafos adoram e que faz qualquer cenário parecer mais gentil do que realmente é. Mas dentro da casa, a tensão crescia silenciosa, quase imperceptível para quem não prestava atenção. Helena recolhia toalhas na lavanderia quando encontrou algo inesperado no bolso do avental. Um pequeno papel dobrado que não lembrava de ter guardado. Abriu devagar. Era uma cópia parcial de um e-mail impresso, provavelmente esquecido entre documentos do evento. As palavras saltaram aos olhos antes mesmo que ela entendesse totalmente. Solicitação de acesso a bens vinculados a menores. Ela respirou fundo e dobrou o papel novamente. Naquele instante, percebeu que já não estava apenas observando uma história. Estava dentro dela. E, pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Helena sentiu que o teste daquele casamento talvez não tivesse sido criado para revelar apenas uma pessoa. Talvez revelasse todos. O ensaio terminou pouco antes do pôr do sol, deixando no ar aquela sensação estranha de missão quase cumprida que sempre acompanha eventos grandes demais para falhar. Os convidados começaram a ir embora, os fornecedores recolhiam equipamentos e o silêncio voltava aos poucos para a fazenda, interrompido apenas pelo som distante de talheres sendo organizados e portas abrindo e fechando. Helena trabalhava na lavanderia dobrando toalhas quando percebeu que o corpo inteiro estava cansado de um jeito diferente. Não era o cansaço físico habitual. Era um peso mental, como se algo invisível tivesse se instalado ali desde cedo e se recusasse a ir embora. O papel dobrado continuava no bolso do avental, presente demais para ser ignorado. Ela tentou se convencer de que não era problema seu. Repetiu mentalmente que funcionários atravessam eventos, não histórias pessoais. Mas a lembrança das meninas encolhidas no corredor voltava sempre, insistente, como uma música que não sai da cabeça. Do lado de fora, o céu começava a escurecer quando Rosa, a mais quieta das gêmeas, apareceu na porta da lavanderia. Estava descalça, segurando um desenho dobrado várias vezes. Você ainda tá trabalhando? Perguntou com cuidado. Quase terminando, respondeu Helena, sorrindo leve. Rosa entrou devagar e ficou observando as toalhas empilhadas. Havia algo na menina que lembrava gente mais velha, um tipo de atenção silenciosa que não combina com 9 anos. Você vai embora amanhã? Ela perguntou. Helena hesitou. Provavelmente. Rosa assentiu, olhando para o chão. Depois abriu o desenho. Eram 3 figuras de mãos dadas com uma mulher de cabelo comprido e um homem alto ao lado. Acima, um sol exageradamente grande ocupava metade da folha. Era antes, disse a menina. Helena entendeu sem precisar perguntar. A mãe. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até Rosa falar novamente, num tom baixo demais para ser casual. A Larissa disse que quando casar vai mudar tudo. Disse que criança precisa aprender a não mandar na casa. Helena sentiu o estômago apertar. Talvez ela só esteja nervosa com o casamento, respondeu com cuidado, mesmo sem acreditar totalmente. Rosa balançou a cabeça. Ela falou que o dinheiro da gente agora vai ser da família inteira. Que tá no papel. A frase ficou suspensa no ar como algo pesado demais para uma criança carregar. Helena não respondeu imediatamente. Apenas continuou dobrando a toalha, ganhando tempo para organizar os pensamentos. O papel no bolso parecia mais quente contra o tecido. Seu pai sabe disso? Perguntou por fim. Rosa deu de ombros. A gente tenta contar, mas ele sempre tá ocupado. E a Ana fala que não pode deixar ele triste. Helena assentiu devagar. Crianças protegem adultos mais do que deveriam. Era algo que ela conhecia bem. Quando Rosa saiu,
levando o desenho consigo, Helena ficou parada por um longo momento. O barulho dos grilos começava lá fora, preenchendo o silêncio da noite que chegava. Ela tirou o papel do bolso novamente e releu as poucas linhas visíveis. O nome de um escritório jurídico desconhecido. Pergunta sobre acesso antecipado a fundos protegidos. Aquilo não parecia coincidência. Na varanda principal, Davi conversava com o gerente do evento enquanto observava o jardim escurecer. O homem falava sobre logística do dia seguinte, horários, confirmações finais. Davi respondia com monossílabos, a mente claramente em outro lugar. Ele havia passado a tarde revisando registros financeiros. Pequenos acessos negados. Tentativas discretas. Nada suficiente para acusar diretamente, mas o padrão começava a se repetir com frequência incômoda. Clara sempre dizia que confiança não quebra de uma vez. Ela desgasta primeiro. Ele lembrava disso agora. Quando o gerente se afastou, Joaquim, o chefe de segurança da fazenda, aproximou-se com a discrição de quem trabalhava ali há décadas. Movimento tranquilo hoje, comentou. Davi assentiu. Depois de um breve silêncio, perguntou sem olhar diretamente. As meninas parecem bem? Joaquim demorou um segundo antes de responder. Melhor quando estão longe da movimentação. A resposta ficou no ar, carregada de significado suficiente para não precisar explicação. Davi respirou fundo. Algo dentro dele começava a mudar de lugar, como peças finalmente encaixando depois de tempo demais fora de ordem. Enquanto isso, Helena caminhava pelo corredor interno levando as últimas caixas para o depósito quando ouviu vozes vindas da sala de preparação da noiva. A porta estava entreaberta. Ela não pretendia escutar, mas parou quando reconheceu o tom tenso de Larissa. Eu não posso esperar depois da assinatura, entende? Precisa estar resolvido antes. Uma pausa. Ele confia em mim. Só preciso que o documento esteja pronto. Helena recuou imediatamente, o coração acelerado. Não queria ouvir mais. Não devia ouvir mais. Ainda assim, aquelas palavras confirmavam o desconforto que crescia desde cedo. Ela seguiu andando rápido até o depósito, tentando afastar a sensação de que algo inevitável estava se aproximando. Naquela mesma hora, no escritório da casa principal, Davi abriu uma gaveta antiga onde guardava documentos pessoais. Entre contratos e papéis organizados, encontrou a carta que Clara havia deixado meses antes de morrer. Ele não a relia com frequência. Doía demais. Sentou-se e abriu. A letra inclinada dela ocupava a página com familiaridade tranquila. Entre conselhos práticos e lembranças afetivas, havia uma frase sublinhada. Proteja as meninas mesmo quando parecer exagero. Intuição de pai raramente erra. Davi fechou os olhos por um instante. O teste que ele havia planejado começava a perder o sentido original. Já não era apenas sobre confirmar suspeitas. Era sobre admitir que talvez tivesse ignorado os sinais cedo demais. Do lado de fora, o vento levantou algumas pétalas esquecidas no chão do corredor. Elas rodopiaram lentamente antes de cair outra vez, como se o próprio lugar estivesse prendendo a respiração. Helena terminou o trabalho e caminhou até a varanda dos fundos antes de ir embora. Precisava de ar. O céu estava cheio de estrelas, mais visíveis ali longe da cidade. Por um momento, tudo parecia tranquilo demais para o que ela sentia por dentro. Ela sabia que podia simplesmente ir embora na manhã seguinte e nunca mais pensar naquela história. Seria o mais seguro. Mas, pela primeira vez em muito tempo, segurança parecia a escolha errada. Dentro da casa, Davi fechou a carta da esposa e tomou uma decisão silenciosa. O casamento aconteceria no dia seguinte como planejado. Ele manteria o teste até o fim. O que ele ainda não sabia era que o verdadeiro julgamento não estava preparado para revelar apenas a noiva. A verdade começava a caminhar na direção dele também. A manhã do casamento nasceu silenciosa, diferente do dia anterior. O céu estava limpo, azul firme, e o ar carregava aquele frescor breve que só existe antes do calor dominar completamente o interior. A fazenda acordou devagar, como se soubesse que aquele dia exigia cuidado. Funcionários caminhavam mais baixo, portas eram fechadas com menos força, vozes surgiam em sussurros involuntários. Helena chegou às 6, antes mesmo da equipe principal. Dormira pouco. Não por ansiedade direta, mas por aquela sensação persistente de que algo ainda não resolvido pairava sobre tudo. Enquanto atravessava o jardim, percebeu as pétalas espalhadas pelo caminho principal, ainda intactas, aguardando os passos que marcariam o início da cerimônia. Ela respirou fundo antes de entrar.
Decidirá que faria apenas o trabalho dela e iria embora assim que terminasse. Era o mais sensato. Repetiu isso mentalmente enquanto organizava os últimos arranjos do salão. Mas sensatez nem sempre vence consciência. As gêmeas apareceram pouco depois, já vestidas, os cabelos cuidadosamente arrumados. Estavam bonitas demais para crianças que pareciam tão tensas. Ana segurava a mão da irmã com força, enquanto Rosa olhava em volta como quem tenta prever perigos invisíveis. Helena abaixou-se na altura delas. Dormiram bem? As duas assentiram, mas o sorriso não chegou aos olhos. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Larissa surgiu no corredor. O vestido ainda não estava completo, apenas a base branca ajustada ao corpo, mas a postura já era de quem ocupava o lugar central daquele dia. O olhar dela pousou em Helena por tempo suficiente para transmitir um aviso silencioso. Preciso falar com você, disse em tom baixo. Helena se levantou lentamente. Larissa a conduziu até um canto do salão, longe o bastante para evitar escuta, perto o suficiente para manter aparência de normalidade. Sumi um colar meu, disse, cruzando os braços. Um presente de família. Estava na sala de preparação ontem. Helena sentiu o corpo enrijecer. Eu não mexi em nada além do inventário que pediram. Larissa inclinou levemente a cabeça, sorrindo com tristeza ensaiada. Você foi a única pessoa que entrou lá depois. A frase foi dita com suavidade suficiente para parecer razoável. Era isso que tornava perigoso. Eu não peguei nada, respondeu Helena, mantendo a voz firme. Larissa respirou fundo e aumentou apenas um pouco o volume, o suficiente para chamar a atenção de quem passava. Eu confiei em você. Algumas pessoas viraram o rosto discretamente. A assessora-chefe aproximou-se, confusa. O que aconteceu? Larissa levou a mão ao peito como se estivesse tentando manter a compostura. Meu colar desapareceu. E infelizmente só uma pessoa teve acesso às minhas coisas. O silêncio se espalhou pelo salão como tinta em água. Helena percebeu imediatamente o mecanismo. Não era sobre o colar. Era sobre criar uma narrativa antes que qualquer outra pudesse existir. Cláudia, a assessora, falou com cuidado. Talvez seja melhor aguardarmos enquanto verificamos tudo. Não era acusação direta. Era pior. Era afastamento educado. Helena assentiu devagar. Não discutiu. Não levantou a voz. Apenas retirou o avental e caminhou até a saída lateral sob os olhares curiosos dos convidados que começavam a chegar. Do lado de fora, o sol já esquentava a terra. Ela parou sob um ipê amarelo, tentando organizar a respiração. A injustiça tinha um gosto específico, seco, difícil de engolir. A mão foi automaticamente ao bolso. O papel ainda estava ali. Dentro da casa, Larissa recuperava rapidamente a postura de noiva perfeita, recebendo cumprimentos, sorrindo, agradecendo elogios. O episódio parecia já dissolvido para quem não conhecia os detalhes. Mas Davi conhecia. Ele havia assistido a cena inteira do fundo do salão. E algo dentro dele finalmente deixou de hesitar. Saiu pela porta lateral e encontrou Helena ainda sob a árvore. Ela não parecia derrotada. Apenas cansada, como quem já conhecia aquele tipo de situação. Joaquim disse que você queria falar comigo, ele disse. Ela hesitou por um segundo, depois tirou o papel dobrado do bolso. Eu não queria me meter, mas acho que o senhor precisa ver isso. Davi abriu o documento e leu em silêncio. Os olhos percorreram as linhas 2 vezes. O rosto permaneceu quase imóvel, mas o maxilar endureceu levemente. Onde encontrou? Na sala da noiva. Ontem. Ele assentiu devagar. Não parecia surpreso. Parecia confirmado. Ela acusou você porque sabia que você tinha visto algo, disse, mais para si do que para Helena. O vento moveu as flores do ipê acima deles, deixando cair algumas pétalas amarelas no chão. Você acredita em mim? Helena perguntou antes de conseguir se impedir. Davi levantou os olhos. Sim. A resposta veio simples, sem esforço, como fato estabelecido. Ele guardou o papel no bolso interno do paletó e respirou fundo. Preciso que fique, disse. Vai ser importante. Importante como? Como testemunha. Helena não perguntou mais nada. Apenas assentiu. Dentro do salão, os convidados já ocupavam seus lugares. O quarteto de cordas afinava instrumentos. O padre organizava o livro sobre o altar. Tudo parecia seguir exatamente como planejado. Mas o plano verdadeiro começava agora. Davi caminhou de volta para dentro com passos firmes. Pela primeira vez desde a morte da esposa,
não havia dúvida no olhar dele. Apenas decisão. Ele tinha chegado mais cedo para testar Larissa. E agora entendia que o teste revelaria algo maior do que esperava. O casamento não iria acontecer como todos imaginavam. E, quando a música começasse, não seria apenas uma noiva que estaria diante de julgamento. O salão estava cheio quando a música começou. As cadeiras ocupadas, os murmúrios cessando aos poucos, o som suave do quarteto de cordas preenchendo o espaço com uma calma cuidadosamente ensaiada. A luz atravessava os vitrais laterais e caía sobre o corredor de pétalas, transformando tudo em uma cena quase irreal, bonita demais para carregar qualquer conflito. Helena permanecia próxima à entrada lateral, exatamente onde Davi havia pedido que ficasse. Não estava mais com o avental, apenas com a roupa simples de trabalho, tentando ocupar o menor espaço possível. Ainda assim, sentia o peso dos olhares ocasionais, das pessoas que lembravam vagamente da acusação daquela manhã. Ela respirava devagar, tentando manter o coração no ritmo normal. No altar, o padre organizava as páginas do livro enquanto sorria para os convidados. Para quem assistia de fora, tudo parecia seguir o roteiro esperado. Um homem viúvo prestes a recomeçar a vida, uma noiva elegante caminhando para um futuro promissor, crianças prontas para simbolizar união familiar. Mas Davi não olhava para o corredor. Ele observava as filhas. Ana segurava a cesta de pétalas com força demais. Rosa mantinha o olhar fixo no chão. Luna parecia contar mentalmente os passos antes mesmo de começar a andar. Nenhuma delas tinha a leveza que crianças costumam ter em casamentos. Aquilo confirmou o que ele já sabia. A marcha nupcial começou. Todos se levantaram. Larissa surgiu no topo da escada principal, o vestido perfeitamente ajustado, o véu caindo com precisão calculada. O sorriso era impecável, treinado para aquele momento desde muito antes daquele dia existir. Ela caminhava devagar, recebendo olhares admirados, absorvendo a atenção como alguém acostumado a viver dela. Quando chegou ao altar, posicionou-se diante de Davi e segurou as mãos dele com delicadeza teatral. O padre iniciou as palavras tradicionais, falando sobre união, confiança e compromisso. Algumas pessoas sorriram emocionadas. Outras levantaram discretamente os celulares para registrar o momento. Davi ouviu apenas metade. Esperou o silêncio correto. E então falou. Antes de continuarmos, preciso resolver uma questão. A voz não foi alta, mas atravessou o salão inteiro. O padre interrompeu a leitura. O quarteto parou naturalmente, como se percebesse que a música já não pertencia àquele momento. Larissa virou o rosto para ele, ainda sorrindo. Amor, depois conversamos, sussurrou. Davi não sorriu de volta. Agora. Ele fez um gesto discreto. Joaquim aproximou-se pelo corredor lateral trazendo uma pasta. Logo atrás, o advogado da família entrou, cumprimentando o padre com um leve aceno respeitoso. Os convidados começaram a trocar olhares confusos. Davi abriu a pasta sobre o altar com calma quase excessiva. Larissa, você reconhece estas tentativas de acesso ao fundo financeiro das minhas filhas? O sorriso dela vacilou por uma fração mínima de segundo. Não sei do que você está falando. O advogado colocou os documentos ao lado, mostrando registros, datas, assinaturas digitais bloqueadas. O sistema identificou o uso do seu documento pessoal em múltiplas tentativas, disse ele, em tom neutro. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Larissa soltou uma pequena risada nervosa. Isso é absurdo. Alguém está tentando me prejudicar. Davi permaneceu calmo. Você também tentou antecipar cláusulas de tutela antes do casamento. Ela respirou fundo, procurando apoio nos convidados. Eu só estava tentando entender como funcionaria a nossa família depois. Usando outro escritório jurídico sem meu conhecimento? A pergunta ficou suspensa no ar. O sorriso desapareceu completamente. Os convidados já não escondiam o desconforto. Cochichos começaram a surgir nas últimas fileiras. Larissa então apontou para a entrada lateral. Essa funcionária inventou coisas. Ela mexeu nas minhas coisas. Ela roubou meu colar. Todos os olhares se voltaram para Helena. Por um segundo, o peso da acusação voltou inteiro. Davi virou-se lentamente. O colar está na sua mala azul, disse ele, olhando diretamente para Larissa. No bolso interno esquerdo. O silêncio foi absoluto. Joaquim saiu rapidamente e retornou poucos minutos depois segurando o objeto. Algumas pessoas prenderam a respiração. A máscara caiu naquele instante. Não de forma explosiva, mas gradual, como algo que já não consegue sustentar o próprio peso.
Você armou isso, Larissa disse, a voz tremendo agora sem controle. Davi balançou a cabeça. Não. Eu apenas observei. Ela tentou falar novamente, mas as palavras já não encontravam o mesmo efeito. O encanto havia quebrado. O público não via mais a noiva perfeita, apenas alguém tentando recuperar controle perdido. O advogado falou com serenidade. Há indícios suficientes para abertura formal de investigação por tentativa de fraude. Larissa soltou o buquê sem perceber. As flores caíram no chão do altar com um som leve demais para o momento. As gêmeas surgiram perto da entrada lateral, atraídas pelo silêncio estranho. Quando viram Helena, correram até ela instintivamente e a abraçaram com força. O gesto foi pequeno, mas definitivo. Davi observou a cena. Pela primeira vez naquele dia, seus ombros relaxaram. Larissa saiu do salão sem olhar para trás, os passos rápidos ecoando no piso de madeira. Ninguém tentou impedir. Ninguém falou nada. O padre fechou o livro devagar. Os convidados permaneciam imóveis, testemunhas de algo que já não era um casamento, mas uma revelação. Davi permaneceu alguns segundos em silêncio antes de descer do altar. Caminhou até as filhas e ajoelhou-se diante delas. Acabou, disse apenas. As três assentiram. Ele então olhou para Helena. Não havia gratidão exagerada no olhar, nem drama. Apenas reconhecimento silencioso. O casamento que deveria provar quem Larissa era havia terminado revelando algo maior. Ele percebeu que passará meses testando a pessoa errada. Porque, enquanto buscava confirmar a mentira dela, ignorou o quanto também havia se escondido atrás da própria desconfiança. E aquela percepção ainda não tinha terminado de mostrar suas consequências. O salão demorou alguns minutos para voltar a respirar depois que Larissa saiu. As pessoas permaneceram sentadas sem saber exatamente o que fazer com as próprias mãos, como se qualquer movimento pudesse quebrar algo ainda frágil no ar. O quarteto de cordas mantinha os instrumentos apoiados no colo, aguardando instruções que ninguém parecia pronto para dar. Davi levantou-se devagar diante das filhas. A tensão que carregara por meses parecia finalmente encontrar saída, não em alívio imediato, mas numa exaustão silenciosa. Ele passou a mão pelos cabelos de Ana, depois tocou o ombro de Luna e Rosa com cuidado, como se confirmasse que estavam realmente ali. Vamos para fora um pouco, disse em voz baixa. As meninas assentiram sem hesitar. Helena fez menção de se afastar, acreditando que aquele momento pertencia apenas à família, mas Rosa segurou sua mão antes que ela pudesse sair. Você vem também. Não foi pedido. Foi certeza. Do lado de fora, o jardim parecia outro lugar. O vento leve movia as árvores, espalhando pétalas pelo gramado, enquanto o lago refletia o céu claro da tarde. O contraste com o que acabará de acontecer era quase estranho demais para ser real. As meninas sentaram-se no banco de madeira perto do ipê amarelo. Pela primeira vez desde que Helena as conhecera, os ombros delas pareciam relaxados. Davi permaneceu de pé por alguns segundos, olhando a fazenda ao redor. Aquela propriedade sempre representará estabilidade para ele. Controle. Segurança. E, ainda assim, quase permitirá que algo perigoso entrasse ali sem perceber. Ele respirou fundo antes de falar. Eu devia ter visto antes. Não era exatamente um pedido de desculpa. Era reconhecimento. Helena não respondeu imediatamente. Sabia que algumas frases não pedem resposta, apenas espaço. As crianças tentaram contar, ela disse por fim, com cuidado. Mas às vezes adulto escuta só o que consegue. Davi assentiu devagar. A frase não acusava, mas acertava. Durante meses ele observara Larissa como quem analisa um contrato, procurando provas objetivas, ignorando os sinais emocionais mais simples. Esperar a confirmação perfeita enquanto as filhas aprendiam a ficar em silêncio para não incomodar. A percepção doía mais do que a traição. Rosa apoiou a cabeça no braço de Helena. Agora ela não volta mais, né? Davi ajoelhou-se diante delas novamente. Não volta. As três relaxaram quase ao mesmo tempo, como se o corpo finalmente autorizasse descanso. Dentro da casa, os convidados começavam a sair discretamente. Alguns se aproximaram para cumprimentar Davi antes de partir, oferecendo palavras cuidadosas que evitavam mencionar diretamente o ocorrido. O padre conversava com o advogado próximo à entrada, enquanto a equipe desmontava parte da decoração com eficiência silenciosa. O casamento inexistente se transformava lentamente em encerramento. Horas depois, quando o movimento diminuiu, Helena ajudava a recolher arranjos restantes no salão. Trabalhar devolvia a ela uma sensação conhecida de normalidade.
Dobrar tecidos, organizar caixas, apagar vestígios, era quase terapêutico. Davi entrou no salão vazio e parou próximo a ela. O que aconteceu hoje com você foi injusto, disse direto. Eu devia ter interferido antes. Helena ergueu o olhar. Já passou. Não passou, ele respondeu com calma. Mas vai passar direito. Ele colocou sobre a mesa um envelope. Seu pagamento completo, e algo a mais pelo que fez. Ela não tocou no envelope. Eu não fiz esperando recompensa. Eu sei. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era novo. Ainda sem forma definida. Do lado de fora, as meninas riam perto do lago, acompanhadas por Joaquim, que fingia não perder de propósito num jogo improvisado com pedras e água. O som da risada delas atravessou o salão aberto e chegou até os dois. Davi olhou naquela direção por alguns segundos. Fazia tempo que eu não ouvia isso. Helena seguiu o olhar dele. Crianças rindo sem medo. Sem tensão. Sem esperar repreensão. A casa parecia diferente só por causa disso. Às vezes demora, ela disse. Mas criança volta a ser criança quando sente que pode. Ele assentiu novamente, absorvendo a frase. O sol começava a se pôr quando Helena terminou o último arranjo. Pegou a bolsa e caminhou até a varanda, pronta para se despedir. A lógica dizia que seu trabalho havia acabado ali. Mas antes que pudesse falar, Ana apareceu correndo. Você vai embora hoje? Helena hesitou. Provavelmente. As três se entreolharam rapidamente, como se tivessem ensaiado algo sem coragem de dizer antes. Fica mais um pouco, pediu Luna. Não havia drama na voz. Apenas sinceridade. Davi observava a cena em silêncio. Percebia algo que não esperava sentir tão cedo. A fazenda, que durante meses parecerá apenas grande demais, começava a parecer novamente um lar. Ele tomou uma decisão quase sem perceber o momento exato em que ela aconteceu. Se você quiser ficar, disse para Helena, ainda temos muito para reorganizar aqui. Não apenas o evento. Ela entendeu o significado por trás das palavras. Não era um convite impulsivo. Era reconhecimento de confiança. Helena olhou para as meninas, depois para o jardim iluminado pelo fim de tarde. Pela primeira vez em muito tempo, partir parecia mais difícil do que permanecer. E algo dentro dela, algo que costumava escolher sempre o caminho mais seguro, decidiu ficar em silêncio, permitindo que outra possibilidade existisse. O dia terminou sem cerimônia, sem música, sem promessas grandiosas. Apenas com o som dos grilos surgindo no campo e a sensação discreta de que, quando uma mentira termina, o vazio que sobra não é destruição. É espaço. E espaço, às vezes, é exatamente onde uma nova verdade começa. Os dias seguintes chegaram sem pressa, como se a fazenda inteira precisasse reaprender a existir depois do silêncio que ficou no lugar do casamento. A decoração foi retirada aos poucos, as flores desapareceram, as cadeiras voltaram para o depósito, e o salão retomou a aparência simples que tinha antes de se transformar em cenário de promessas que nunca aconteceram. Helena permaneceu. No começo, dizia a si mesma que era apenas temporário. Havia contratos a encerrar, fornecedores a organizar, ajustes administrativos que alguém precisava acompanhar. Era uma justificativa prática, confortável o suficiente para não precisar admitir que sua decisão tinha menos a ver com trabalho e mais com algo que ainda não sabia nomear. As meninas voltaram à rotina devagar. Nos primeiros dias ainda caminhavam pela casa com cautela, como se esperassem que a tensão reaparecesse a qualquer momento. Mas a ausência de críticas constantes começou a mudar pequenas coisas. Ana voltou a falar mais alto durante o café da manhã. Luna passou a correr pelo jardim sem olhar por cima do ombro. Rosa, que antes observava tudo em silêncio, começou a fazer perguntas, muitas perguntas, sobre plantas, receitas, histórias da infância de Helena. A transformação não foi repentina. Foi gradual, quase imperceptível. E talvez por isso tão verdadeira. Numa manhã de quarta-feira, Helena encontrou as três tentando plantar algo perto da horta antiga da fazenda. A terra estava irregular, as mudas tortas, e metade das ferramentas espalhada pelo chão. Isso aqui vai sobreviver? Perguntou Helena, segurando o riso. Vai, respondeu Luna com convicção absoluta. A gente decidiu. Ela se ajoelhou ao lado delas e começou a mostrar como firmar a terra ao redor das raízes. As mãos sujaram-se rapidamente, e o trabalho virou conversa, depois risada, depois silêncio confortável. Davi observava da varanda. Havia algo profundamente simples naquela cena que o atingiu de forma inesperada. Durante meses,
Ele tentará proteger as filhas oferecendo segurança material, organização, controle. Não percebera que o que elas precisavam era algo menos complexo, presença tranquila. Ele desceu até o jardim. Preciso aprender também, disse, aproximando-se. Você não sabe plantar? Perguntou Rosa, surpresa. Não faço ideia. As três riram ao mesmo tempo. Helena entregou uma pequena pá a ele. Então começa aqui. Ele tirou o paletó sem pensar e ajoelhou-se na terra ao lado delas. O gesto pareceu pequeno, mas marcou algo invisível. Pela primeira vez em muito tempo, não era o empresário, nem o viúvo, nem o homem responsável por decisões difíceis. Era apenas um pai tentando participar. O vento leve atravessou o jardim, trazendo cheiro de terra úmida e folhas novas. Mais tarde, naquela mesma tarde, Davi chamou Helena até o escritório. O ambiente ainda carregava a formalidade de sempre. Prateleiras organizadas, documentos alinhados, fotografias discretas da antiga família sobre a mesa. Ele entregou um envelope. Não é pagamento, disse antes que ela perguntasse. Helena abriu devagar. Era um documento jurídico. Leu em silêncio, o coração acelerando conforme entendia o conteúdo. Tratava-se de uma autorização formal nomeando-a como pessoa de confiança responsável pelas meninas em situações específicas, viagens, emergências, decisões cotidianas quando ele estivesse ausente. Ela levantou os olhos. Por quê? Davi demorou alguns segundos antes de responder. Por que você agiu quando não tinha obrigação? E por que elas confiam em você sem esforço? O silêncio que se seguiu não era leve. Era o tipo de silêncio que acompanha decisões grandes demais para respostas rápidas. Isso é muita responsabilidade, ela disse. Eu sei. E se eu não for suficiente? Ele balançou a cabeça levemente. Ser suficiente nunca foi sobre saber tudo. É sobre permanecer. Helena fechou o documento com cuidado. Precisava pensar. Ele não pressionou. Apenas assentiu, respeitando o tempo dela. Naquela noite, o jantar aconteceu sem formalidade. As meninas discutiam qual filme assistir, Joaquim contava histórias antigas da fazenda, e o som das risadas preenchia a casa de um jeito que não acontecia há anos. Depois que as crianças foram dormir, Helena ficou na varanda com uma xícara de café. O céu estava limpo, cheio de estrelas visíveis apenas longe da cidade. Davi apareceu alguns minutos depois e sentou-se na cadeira ao lado, mantendo distância suficiente para não invadir o espaço dela. Nenhum dos dois falou por um tempo. O silêncio não exigia explicação. Eu achei que estava protegendo todo mundo, ele disse finalmente. Mas estava só tentando evitar errar de novo. Helena olhou para o jardim escuro. Errar faz parte de cuidar, respondeu. O problema é quando a gente para de tentar. Ele absorveu a frase em silêncio. Não havia romance declarado ali. Nenhuma promessa. Apenas uma proximidade calma, construída sem pressa, baseada em algo mais sólido do que entusiasmo. Dentro da casa, uma luz acendeu no corredor. Rosa apareceu na porta, sonolenta. Você ainda tá aqui? Perguntou para Helena. Estou. A menina assentiu satisfeita. Então tá bom. Voltou para o quarto sem dizer mais nada. Davi observou a cena com um sorriso pequeno, quase imperceptível. A confiança das crianças não vinha de discursos. Vinha da repetição silenciosa de presença. Helena permaneceu olhando o céu por mais alguns minutos. Pensou em todas as vezes que escolhera partir antes que pudesse criar raízes em algum lugar. Pela primeira vez, a ideia de ficar não parecia risco. Parecia possibilidade. E naquela varanda tranquila, sem testemunhas além dos grilos e do vento leve, algo novo começava a existir entre eles, ainda sem nome, ainda sem pressa, mas real o suficiente para não precisar de promessa. 3 semanas passaram quase sem que ninguém percebesse exatamente quando o tempo começou a parecer leve outra vez. A fazenda retomou seu ritmo natural, livre da tensão constante que antes ocupava cada corredor. As manhãs voltaram a ter cheiro de café fresco, as tardes foram preenchidas pelo som distante das meninas brincando no jardim, e as noites passaram a terminar em silêncio tranquilo, não mais em cautela. Helena continuou ali. No início ainda dizia que era provisório, mas a rotina tratou de desfazer essa ideia sem precisar discutir. Ela ajudava na organização da casa, acompanhava as tarefas das meninas, reorganizava pequenos detalhes esquecidos havia meses. Não assumirá oficialmente nenhum papel novo, mas todos já agiam como se ele existisse naturalmente. Certa manhã, Ana apareceu correndo até a cozinha segurando um caderno. Olha, disse, colocando sobre a mesa.
Era um desenho recente. 4 figuras de mãos dadas diante da casa branca da fazenda. O traço infantil era simples, mas cuidadoso. Uma das figuras usava vestido claro, outra tinha cabelo preso. Ao lado, 3 crianças sorrindo exageradamente. Helena observou em silêncio. Quem são? Perguntou suavemente. Ana apontou uma a uma. Eu, Luna, Rosa, papai, e você. A naturalidade da resposta fez algo apertar no peito dela. Não havia pedido ali. Nem explicação. Apenas inclusão. Na varanda, Davi acompanhava a cena de longe. Desde o cancelamento do casamento, ele vinha reconstruindo a própria rotina junto das filhas. Reduziu viagens, delegou decisões da empresa, passou a almoçar em casa sempre que possível. Pequenas mudanças que, somadas, transformavam o ambiente. Ele percebeu algo que demorará anos para entender. Presença não substitui perdas, mas impede que elas definam o futuro. Naquela mesma semana, recebeu uma ligação do advogado. A investigação contra Larissa avançara rapidamente. Descobriram tentativas semelhantes em outras cidades, outros relacionamentos construídos com o mesmo padrão cuidadoso. O caso seguiria adiante formalmente. Não haveria retorno. Davi desligou o telefone sem sensação de vitória. Apenas alívio. Como alguém que percebe que um perigo passou perto demais. Mais tarde, chamou Helena para conversar no jardim. Ela chegou ainda com as mãos sujas de terra da horta que começavam a cuidar juntos. O sol do fim da tarde deixava tudo dourado, inclusive o silêncio entre eles. Eu finalizei alguns documentos hoje, ele disse. Ela esperou. Oficializei aquilo que conversamos. Helena entendeu antes mesmo de ver o papel. A nomeação como tutora de confiança das meninas em situações futuras. Não era um gesto impulsivo. Era decisão pensada. Ela respirou fundo. Tem certeza? Tenho. Uma pausa breve. Mas só funciona se você quiser. Helena olhou para a casa, onde as meninas discutiam perto da janela sobre qual planta precisava de mais água. Pensou na própria vida antes dali, sempre em movimento, sempre provisória, sempre preparada para partir. Percebeu que, pela primeira vez, não sentia vontade de ir embora. Eu fico, disse por fim. Não como promessa eterna. Como escolha presente. Davi assentiu, sem transformar o momento em algo maior do que precisava ser. Era assim que os dois funcionavam, decisões importantes ditas em voz calma. Naquela noite, o jantar aconteceu na varanda. Joaquim foi convidado novamente, as meninas insistiram em preparar parte da sobremesa e metade da receita deu errado, arrancando risadas que ecoaram pela casa inteira. Depois, enquanto recolhiam os pratos, Rosa puxou Helena pela mão. Quero mostrar uma coisa. Levou-a até a geladeira, onde vários desenhos estavam presos por ímãs coloridos. Entre eles, um novo havia sido colocado. Dessa vez eram 5 figuras. A casa ao fundo, o ipê amarelo ao lado e todos de mãos dadas. Rosa apontou orgulhosa. Agora tá certo. Helena sorriu, sentindo os olhos arderem levemente. Mais tarde, quando as meninas já dormiam, ela e Davi ficaram novamente na varanda com café nas mãos. O silêncio entre eles já não era cauteloso. Era familiar. Engraçado, ele disse, olhando o jardim escuro. Eu achei que precisava testar alguém para proteger minha família. Ela esperou. No fim, eu é que precisei aprender a confiar. Helena apoiou a xícara na mesa. Às vezes a gente só reconhece quem é verdadeiro quando para de procurar perfeição. Ele sorriu de leve. Nenhuma declaração foi feita. Nenhuma promessa romântica pronunciada. O que existia ali era mais sólido do que entusiasmo imediato. Era construção lenta, baseada em escolhas repetidas todos os dias. O vento noturno atravessou o jardim, movendo as folhas do ipê. Dentro da casa, o silêncio era tranquilo, preenchido apenas pela respiração calma de quem finalmente dormia sem medo. Helena olhou para o céu estrelado e percebeu algo simples. Algumas histórias não terminam com grandes acontecimentos. Terminam quando a vida encontra equilíbrio novamente. O milionário chegou mais cedo ao casamento acreditando que desmascararia alguém. Mas foi ele quem descobriu a própria falha, quem aprendeu a escutar antes de julgar, quem entendeu que proteção não nasce do controle, e sim da confiança. E naquela fazenda, onde um casamento nunca aconteceu, nasceu algo mais raro do que promessas públicas. Uma família reconstruída em silêncio. Fim.